Excelência, Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal, Dr. Nuno Sampaio, Excelência, Sr. Representante Permanente de São Tomé e Príncipe junto à CPLP e da Presidência em Exercício da CPLP, Embaixador Estelino Gonçalves, Excelentíssimo Sr. Administrador Executivo da Fundação Azul, Dr. Tiago Pitei Cunha, Senhoras e Senhores Embaixadores e representantes dos Estados-membros, Senhoras e Senhores Embaixadores e representantes dos Observadores Associados da CPLP, Senhoras e Senhores representantes das organizações internacionais aqui presentes, caros pontos focais dos Estados-membros, estimados observadores consultivos, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. É com muita satisfação que vos dirijo breves palavras na abertura deste seminário de capacitação para a implementação do Acordo para a Utilização Sustentável da Biodiversidade Marinha nas áreas sujeitas à jurisdição nacional, ou o Acordo BBNJ na CPLP. Queria começar por reconhecer o trabalho desenvolvido por todos os parceiros que tornaram possível a realização desta importante atividade que tem como foco a CPLP e os seus Estados-membros. E por isso, mais uma vez, já o fiz aqui, Sr. Embaixador Estelino, quero agradecer à Fundação Oceano Azul, que nos acolhe e que disponibilizou ao Fundo Especial da CPLP recursos financeiros expressivos para trazermos a Lisboa os nossos pontos focais, bem como para o desenvolvimento de toda a logística associada ao evento. A Divisão Mar e Ambiente da Direção de Organizações Económicas Internacionais, do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, que nos desafiou para esta parceria e com quem se deu corpo ao programa de capacitação que aqui nos junta, e naturalmente a Divisão para os Assuntos dos Oceanos e o Direito do Mar do Gabinete dos Assuntos Jurídicos do Secretariado das Nações Unidas, que nos dá o enquadramento técnico para este trabalho e a quem caberá desempenhar, até que seja constituído um secretariado de convenção com caráter permanente, a árdua tarefa de exercer as funções do secretariado. A todos o meu muito obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, inicio a parte mais substantiva da minha intervenção, dando voz ao pronunciamento de vários investigadores que reiteradamente nos têm alertado para o facto de as áreas marinhas não sujeitas à jurisdição nacional, que abrangem aproximadamente 2/3 do Oceano Azul, enfrentarem uma degradação persistente da sua biodiversidade marinha. Em julho de 2021, em Luanda, no âmbito da sua 26ª reunião do Conselho de Ministros, a CPLP reconheceu ao mais alto nível a prioridade política que deve ser atribuída à emergência climática ao aprovar a resolução sobre emergência climática na CPLP. Nessa resolução, permitam-me recordar, é assinalada a importância e o papel crucial dos oceanos e das florestas enquanto habitat de biodiversidade e o seu contributo para a regulação do clima terrestre, para além de inúmeras referências que nos remetem para a necessidade de acelerar e tornar mais efetiva a cooperação entre os países em ações de adaptação, mitigação e reforço dos meios de implementação das várias convenções que promovem a interseção entre ambiente, biodiversidade e o desenvolvimento, incluindo o desenvolvimento de capacidades dos Estados-membros para estes fins. Como sabemos, o Acordo BBNJ regula 4 elementos-chave relativos à governação dos oceanos: recursos genéticos marinhos, instrumentos de gestão por área, incluindo áreas marinhas protegidas, avaliação do impacto ambiental e reforço de capacidades e transferência de tecnologia marinha. O Tratado funcionará como um mecanismo de governação para alcançar a conservação e a utilização sustentável da biodiversidade marinha nas áreas não sujeitas à jurisdição nacional. No entanto, pelo que nos é dado perceber, a aplicação do Tratado está a enfrentar muita resistência. Em primeiro lugar, enquanto pacote de medidas, o Acordo BBNJ fornece um quadro para que as decisões possam ser tomadas por consenso
existindo ainda vários pormenores sobre como será aplicada esta metodologia que carecem de debate na futura Conferência das Partes. E penso que na CPLP também é a nossa regra geral para tomar a decisão, portanto, por consenso, e, portanto, não é difícil compreendermos esta posição. Em segundo lugar, aprendendo com a aplicação do direito internacional no passado, nomeadamente no espaço da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que continua a ser pouco aplicada, existe a franca possibilidade da indústria poder tentar enfraquecer as medidas de aplicação do tratado a fim de reduzir os seus custos de ajustamento face às obrigações que daí derivam. Para resolver estes problemas, os países, as organizações e outras partes interessadas terão de apresentar relatórios de aplicação e discutir estas questões na COP. Em terceiro lugar, muitas das partes interessadas não estiveram envolvidas nas negociações do BBNJ e necessitam de compreender rapidamente milhares de cláusulas e os 4 elementos-chave interdisciplinares que acima referi. Este facto representa, naturalmente, um desafio significativo para todas as partes interessadas. Portanto, à medida que as atenções se voltam para a ratificação e implementação do acordo, torna-se absolutamente necessário criar mecanismos que possibilitem gerar confiança entre as partes. E para esse fim, creio que muito contribuirá a parte do acordo relativa ao reforço de capacidades e transferência da tecnologia marinha, essencialmente vertido na parte 5ª do acordo e no seu anexo 2, proposta que nos serve de mote para estes dias de trabalho. É justamente nesta componente do acordo que encontramos o dispositivo que consideramos necessário para a aplicação efetiva e equitativa do acordo, utilizando linguagem dos seus próprios termos. Mas, felizmente, a cooperação e o reforço institucional são também abordados noutros capítulos do acordo. E, de forma transversal, o reforço de capacidades é igualmente referido nos objetivos das partes 2ª e 4ª do Tratado, no que respeita a atividades relacionadas com os recursos genéticos marinhos e a informação, a preparação e a realização de avaliações de impacto ambiental e avaliações ambientais estratégicas e o desenvolvimento, implementação, monitorização, gestão e aplicação de instrumentos de gestão por zona, incluindo áreas marinhas protegidas. Devo dizer também que a CPLP se revê em absoluto nos dispositivos e soluções inscritas nesta componente do acordo, dado que a forma como se encontra estruturada a atuação da nossa comunidade e a visão estratégica que imprimimos ao nosso pilar da cooperação encontram um alinhamento perfeito com estas previsões. A CPLP oferece, portanto, um espaço de cooperação para a aplicação do acordo BBNJ que exortamos os nossos Estados-membros, observadores associados e consultivos e outros parceiros de desenvolvimento a visitar. Minhas senhoras e meus senhores, do nosso ponto de vista, quanto mais rapidamente se avançar no capítulo do reforço de capacidades, tanto melhor. Com efeito, a parte do acordo relativa ao reforço de capacidades e transferência da tecnologia evita que a sua aplicação fique isolada numa única parte e identifica como prioritárias componentes relativas ao financiamento, desenvolvimento de parcerias de investigação, partilha de benefícios de recursos genéticos marinhos e apoio a avaliações de impacto ambiental. Gostaria de realçar que o acordo estabelece um mecanismo de financiamento para capacitação e o objetivo é exatamente fornecer um financiamento adequado, acessível, novo e adicional e previsível para ajudar os países em desenvolvimento na sua implementação a partir de fontes obrigatórias e voluntárias, incluindo um fundo especial e o fundo fiduciário do Global Environment Facility. Esta é, sem dúvida, um passo em frente em relação às disposições da maioria das demais convenções sobre ambiente, que se baseiam apenas em contribuições voluntárias, sem caráter de previsibilidade, para desenvolver capacidades a longo prazo, sem projetos de curto prazo. Minhas senhoras e meus senhores, com a realização desta ação de capacitação,
a CPLP mostra a sua disponibilidade para se juntar àqueles que vêm desenvolvendo esforços visando a ratificação do acordo a curto prazo e a preparação da sua implementação. Do nosso ponto de vista, será com esse esforço coordenado que se poderão resolver questões pendentes, reforçar a confiança no sentido da ratificação do tratado e promover, naturalmente, a sua aplicação. Neste sentido, e para concluir, gostaria de registrar algumas questões que são caras aos nossos Estados-membros e que será importante ponderar nas próximas fases do trabalho em curso. Nomeadamente, a garantia de que os Estados tenham a capacidade, a tecnologia e as infraestruturas necessárias para aceder, investigar, conservar e utilizar de forma sustentável as zonas marinhas fora da jurisdição nacional. Em segundo lugar, o interesse que todos os nossos Estados têm na preservação da biodiversidade marinha nas áreas não sujeitas à sua jurisdição nacional, uma vez que esta proporciona diversos serviços e benefícios ecológicos, económicos, científicos e culturais. E, por último, a necessidade de que possa ser realizada a máxima capacitação possível antes de entrar em vigor do acordo e para que se ofereça aos Estados a confiança necessária para ratificar esse mesmo acordo. E é esse reforço que hoje iniciamos no contexto da CPLP. Deixo um desafio aos nossos parceiros, nomeadamente aos observadores associados e consultivos aqui presentes, bem como aos representantes das entidades internacionais, para que se juntem à CPLP e, de forma conjunta e articulada, podermos multiplicar esta atividade. Resta-me renovar os nossos agradecimentos pela presença de todos e formular votos de um ótimo seminário. Muito obrigado pela vossa atenção.